Olá, é um prazer ter você aqui. Bem-vindo ao mini curso sobre Hyodoraku, apresentado pela acupunturista Tamie Yoshihara. Este mini curso está separado em 3 partes dentro deste mesmo vídeo. Na primeira parte, Tamie Yoshihara faz uma pequena introdução falando um pouco sobre a sua história e a história do Hyodoraku. Na segunda parte, ela faz uma demonstração de medição Hyodoraku para mostrar como é rápido e fácil a medição, usando RDK, medidor nacional fabricado pela NKL. Este minicurso vai lhe preparar para as próximas palestras que vão inaugurar no dia 6 de julho. A primeira palestra é do mestre Fumio Takahashi com o tema Técnica de Acupuntura Hyodoraku. Mesmos fundamentos da palestra que será apresentada em Kyoto, no Japão. E logo em seguida a esta palestra, você terá a palestra da acupunturista e organizadora do congresso, Sandra Takahashi, com o tema Diagnóstico Hyodoraku, quando e como usar. Espero que você aproveite da melhor maneira este mini curso. No final do curso, Tamie Yoshihara vai lhe apresentar uma grande oportunidade. Muito obrigado e fique agora com o mini curso de Eletroacupuntura Hyodoraku. Meu nome é Tamie Yoshihara, tá? Aqui tem o telefone fixo e celular, e-mail e 2 websites que eu mantenho, só que estão não estão atualizadas, tá? Mas prometo para vocês que em breve vou fazer a atualização. Bom, sou japonesa, né? Cheguei no Brasil com 25 anos porque fui recrutada pela Varig para ser aeromoça. Na verdade, eu já preparei outra apresentação de minicurso de acupuntura sem inserção de agulhas e vocês vão assistir depois desse cursinho, acredito eu, né? Então eu vou estar falando, né, a parte inicial, a mais ou menos mesma coisa que eu estou falando, tá? No outro cursinho também. Já fui intérprete de espanhol e português, fui intérprete até de 2 presidentes do Brasil, aeromoça, secretária bilíngue, e depois que me formei em economia aqui no Brasil, trabalhei como consultora econômica para firmas japonesas, mas mudei a minha profissão radicalmente há 8 anos, quando me formei acupunturista, também aqui no Brasil. Logo depois de me formar acupunturista no Brasil, voltei para o Japão para me aperfeiçoar na área de acupuntura japonesa. Fiz estágio de eletroacupuntura japonesa Hyodoraku na clínica do vice-presidente da Sociedade Japonesa de Medicina Hyodoraku durante 1 ano e meio. Depois eu voltei para o Brasil em outubro de 2008 e, aproveitando a minha volta para o Brasil, trouxe 2 professores de Hyodoraku e um médico imunologista mundialmente famoso, Dr. Toru Abo, como palestrante no primeiro congresso de acupuntura e eletroacupuntura realizado no Rio de Janeiro, organizado pela ABACO, Escola de Acupuntura no Rio, onde me formei como acupunturista. Então, eu traduzi 3 livros aqui, né? Revolução Imunológica do Dr. Abo, Eletroacupuntura e Eletrodiagnóstico do professor Kimi Goto e a Acupuntura Taiji Yin Yang da professora Masako Yoshikawa. Os 2 livros foram publicados em 2008 e o último livro foi no ano passado. Aqui tem 3 fotos, né? Foto esquerda de cima, aqui, né? Eu e meu professor. Foto direito de cima, professor Kimi Goto. E foto de baixo, né? É do congresso que reuniu mais ou menos 400 pessoas. São 4 fotos.
foram tiradas na ocasião do Congresso Internacional de Acupuntura e Eletroacupuntura, realizado no Rio de Janeiro como um dos eventos oficiais de comemoração de 100 anos de imigração japonesa, né? E nessa ocasião foram publicados 2 livros traduzidos por mim: Eletroacupuntura e Eletrodiagnóstico, do meu professor aqui, Kimiyagoto, e a Revolução Imunológica de Dr. Toru Abo. Esse livro foi um best-seller no Japão. Mais fotos, tá? Esquerda em cima. De esquerdo para direito, né? A esquerda é professor Goto e professor Narikawa e professor Abo, tá? Narikawa Sensei, professor Abo, já se foi para outra dimensão, né? Essa foto daqui, do lado direito de cima, é de maio de 2010, e essa outra foto também do lado esquerdo, de baixo, né? Também é do maio de 2010, foram tiradas no seminário de Ryodoraku do professor Goto. Esse daqui é de setembro de 2010, né? É uma foto tirada na ocasião de entrega de certificado para professor autorizado de Ryodoraku por presidente de JSRM, the Japanese Society of Ryodoraku Medicine, a Sociedade Japonesa de Medicina Ryodoraku, né? Desde então, o presidente da JSRM é o mesmo, tá? Tatsushi Ito. Bom, desde 2010, portanto, sou professora de Ryodoraku autorizada por sociedade japonesa, né? E sou responsável também pela divulgação de Ryodoraku na América Latina, do Departamento Internacional da Sociedade Japonesa de Medicina Ryodoraku. Mas, até recentemente, evitei dar curso de Ryodoraku devido a 2 problemas sérios. Quais são os problemas? Bom, primeiro é que não há aparelho de medição conectado ao computador que facilite a medição e diagnóstico aqui no Brasil. Quer dizer, made in Brazil, né? Fabricado aqui no Brasil. E o segundo é que uma entidade, né, médica de acupuntura que se chama AMBA, né, registrou a marca Ryodoraku, tá? No INPI, né, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá? E eles proíbem de outras entidades darem cursos, seminários, divulgarem ou fazer pesquisa sobre Ryodoraku, né? É muito engraçado isso, né? Todo mundo sabe que Ryodoraku nasceu no Japão, na década de 50. E a AMBA, né, só registrou a marca como sendo sua na década de 80, né? Como é que pode, né? Mas aqui no Brasil parece que pode, tá? Assim, bom, quando soube que um fabricante brasileiro começou a produzir aparelho próprio para a medição de Ryodoraku, resolvi retomar a minha responsabilidade, pois eu sou responsável pela divulgação de Ryodoraku na área de América Latina. Se a AMBA quiser entrar na briga, pode brigar, né? Mas a marca Ryodoraku pertence a domínio público. Além disso, a AMBA não tem como se apoderar de uma coisa que não é dela, né? Então, eu vou deixar de lado esse problema
Mas como um dos problemas foi resolvido, quer dizer, essa falta de aparelho, né? Já tem aparelho aqui no Brasil. Então, eu posso divulgar, posso dar aula, né? Porque o pessoal já pode usar esse aparelho para facilitar o diagnóstico, né? Eletrodiagnóstico. Bom, a foto também, esquerda de cima, essa daqui é a logomarca da Sociedade Japonesa de Medicina Ryodoraku, tá? Quando eu dou curso, né, quem assiste o curso vão receber o certificado com essa logomarca, tá bom? Reconhecida oficialmente pela Sociedade Japonesa de Medicina Ryodoraku. E a foto à direita acima, né, foto do fundador de Ryodoraku, Yoshio Nakatani. Bom, agora, o que é Ryodoraku, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Fundamento científico de Ryodoraku. O resumo de Ryodoraku. Dr. Yoshio Nakatani foi o que descobriu o Ryodoraku. Ele elaborou a tese para a faculdade, né, universidade, tá? Intitulada de Condutividade Eletrodérmica, Nervo Autônomo e Acupontos, e desenvolveu o método de diagnóstico e tratamento. A condutividade eletrodérmica varia conforme a doença, sobretudo nos casos de doenças de órgãos internos. Manifestam pontos de eletropermeáveis, quer dizer, eletrocondutividade alta, né? Que se distribuem pelo corpo, formando uma rede específica. E denominamos de Ryodoraku esta forma, né? Ou a função como um todo. O termo Ryodoraku se refere a uma linha de conexão eletropermeável que interliga os pontos eletropermeáveis, que na verdade se assemelham ao acupontos, né? Quando os nervos simpáticos distribuídos pela superfície do corpo ficam excitados, essa rede de linhas Ryodoraku se torna evidente. E até agora foram descobertas 24 dessas linhas Ryodoraku. Bom, Dr. Nakatani teve um grande interesse e paixão pela MTC, né? Desde quando era aluno da Faculdade de Medicina em Iwate. Iwate é um dos estados do Japão. E, sobretudo, a palavra meridiano chamou a sua atenção. Era uma coisa invisível e comprovar sua existência era considerado impossível. Mas ele tornou isto, ou seja, comprovar a existência deles, de meridianos, a missão da vida dele. Tudo começou quando o Dr. Yoshio Nakatani encontrou-se com um vendedor de medicação hemática e ferro, né, que realizava a medição de vitalidade dos clientes utilizando um aparelho. E ele adquiriu este medidor e, a partir dele, desenvolveu o medidor de Ryodoraku. Na primavera de 1950, ele usou este medidor para pesquisar a resistência elétrica de todo o corpo de um paciente que sofria de nefrite com edema generalizada. Ele imaginou que a condutividade elétrica desse paciente devesse ser alta, uma vez que o corpo dele estava totalmente inchado de água e a água é altamente eletropermeável. E não deu outra. Descobriu, nessa pesquisa, uma linha eletropermeável que se assemelhava muito com o meridiano dos rins. E a partir daí começou a medir condutividade elétrica de pacientes de várias doenças de vários órgãos. Tá? Verificou que os pontos eletropermeáveis, que são semelhantes a acupontos, né,
E as linhas que conectam esses pontos se assemelhavam aos meridianos. Liodoraco utiliza a resistência dérmica como o indicador do estado do sistema nervoso autônomo, sobretudo o nervo simpático. Detecta a variação relativa do equilíbrio físico e a processa estatisticamente. Usa-se muito a estatística em Liodoraco, tá? Assim, elabora a estratégia de tratamento para contribuir na cura de doenças e promoção de saúde, além de avaliar objetivamente os efeitos de tratamentos, né? Porque dá para avaliar objetivamente os efeitos, porque através de gráfico, né? Muda gráfico por tratamento. Quando os nervos simpáticos distribuídos pela superfície do corpo ficam excitados, essa rede de linhas Liodoraco se torna evidente. E até agora foram descobertas 24 dessas linhas Liodoraco, que correspondem a 12 meridianos que correm pelo corpo verticalmente em ambos os lados do corpo. E tem alguma diferença, claro, em relação com meridianos, mas pode-se considerar que são semelhantes, tá? E ao medir o fluxo de corrente elétrica num determinado ponto de Liodoraco, podemos conhecer a reação de excitabilidade daquele Liodoraco. Né? Esse ponto, na verdade, a gente chama de ponto representativo de medição, tá? Depois, na outra página, eu vou falar sobre isso. Se encontrarmos um forte desequilíbrio, significa que há uma manifestação de sintomas específicos desse Liodoraco. Nesse caso, estimulando-se com uma acupuntura elétrica, né, em alguns pontos, tá? E obtendo-se o equilíbrio desse Liodoraco, desse meridiano, aliviam-se os sintomas, né, facilitando a cura da patologia correspondente. Deste modo, podemos conhecer a normal situação do nervo simpático na pele por meio da medição da resistência elétrica. Bom, você mede-se a resistência elétrica, mas a resistência elétrica, né, é inversamente proporcional à condutividade elétrica, né? Então tá, vamos lá. Como é que mede, né? Então a condutividade elétrica, né? Nós temos que achar alguns pontos representativos de mensuração de Liodoraco, né? Já existem os pontos representativos de mensuração Liodoraco, né? A gente mede cada ponto, por exemplo, no caso de pulmão, né? Meridiano de pulmão, a gente mede o P9, né? No caso de pericárdio, PC7. Coração seria C7, etc, etc, né? Aqui também, né? No caso de bebê, é BB40, tá? Rins seria R5, tá? Tem os pontos já fixos para medição, tá? Bom, aqui tem um medidor, né? Que se chama Neurometer, né? É um medidor mais rudimentar que existe no Japão, que se chama Neurometer. Isto é usado para fazer a medição manual e estímulo elétrico com a corrente contínua, né? Existem procedimentos para fazer medição elétrica. Claro, existem muitos aparelhos de medição conectados a computador hoje em dia, né? Onde traça instantaneamente o gráfico de Liodoraco ao fazer a medição. Tem software que já indica os meridianos que estão desequilibrados, que estão fora da faixa normal, tanto para baixo quanto para cima da faixa considerada normal, né?
Inclusive, dá uma lista de possíveis sinais e sintomas que pacientes possam ter de acordo com a configuração gráfica, né? Esta lista de possíveis sinais e sintomas foi elaborada por Nakatani Sensei, né, Dr. Nakatani, com base na compilação estatística de mais de 10 mil casos clínicos do instituto dele, né? Eu uso esta lista e realmente acerta muita coisa, né? Claro, existe espaço para aperfeiçoamento como toda ciência, né? Mas, por enquanto, eu acho que está satisfatório, tá? O software mais avançado de Yodoraku no Japão custa uma nota. Acho que está na base de $10.000 para cima, né? Existem aparelhos parecidos fabricados fora do Japão e importados para cá, né? Para o Brasil, que custa tipo assim R$3.000, mas não tem aprovação da Anvisa, né? Parece que estavam vendendo esse tipo de equipamentos, mas a Anvisa proibiu, né? Agora, em 2008, quando voltei ao Brasil, falei com um fabricante de aparelho de eletroacupuntura do Rio. Tentei convencê-lo a fabricar o aparelho de Yodoraku conectado ao computador, porque a medição manual inviabiliza o uso nas clínicas, né, do aparelho, porque demora muito. Mas ele não quis, né, dizendo que não tinha demanda suficiente que justificasse o investimento. E eu, como economista, porque eu sou acupunturista economista, né? Pensei para mim mesma, né, na época. Mas oferta cria a própria demanda. Né? Existe um ditado, existe um economês que fala isso, né? Mas que falta de imaginação e de visão. Empresário tem que ter visão do futuro, né? Bom, Yodoraku não se divulga muito porque o aparelho de medição manual demora muito o atendimento clínico. Agora, o aparelho que facilita a medição custa uma nota, né? Quando meu professor Kimiyagoto veio dar o seminário de Yodoraku no Rio e fez demonstração de medição com o aparelho japonês, todo mundo queria comprar, né? Portanto, como é que não tem a demanda, né? A demanda reprimida, isso é economês, né? Por esse tipo de software que visualiza para você e pacientes o estado energético de cada paciente e indiquem os pontos a serem tratados. Sem um aparelho nacional que possibilite a medição rápida, eu até tinha desistido de divulgar o Yodoraku aqui no Brasil, né? Eu já contei para vocês. Mas soube em em setembro do ano passado, que já tinha um software conectado ao computador para medição de Yodoraku nacional, né? Com devida aprovação da Anvisa. Esse daqui, né? Chama-se RDK. Fabricante NKL, tá? NKL tem sede em Santa Catarina. Bom, eu gostaria de fazer uma pequena demonstração de medição de Yodoraku, tá? Usando o aparelho que se chama RDK USD do fabricante NKL, tá? Aqui tem eletrodo úmido que fica um pedaço de algodão molhado, você tem que molhar um pouco, tá? Com água mesmo, tá? Coloca aqui.
Esse daqui a gente coloca diretamente na pele, nos pontos representativos de Hyodoraku, né? Depois eu vou explicar para vocês quais são os pontos representativos. Aqui tem, no caso de mãos, tá? Tem 6 pontos. No caso dos pés, tem aqui também 6 pontos, tá? Esses pontos vai aparecer, tá? Na tela do computador mesmo, tá? Na hora de medição. Esse daqui para o paciente segurar na mão. Qualquer mão serve, tá? Não precisa ser assim, uma mão direita, esquerda. Não, qualquer mão, tá? Mas é melhor ficar só com uma mão, não trocar, não ficar trocando de mão, tá? Então, é o seguinte. Aqui já tem o RDK, né, ligado, conectado ao computador, esse aqui. Vamos abrir o programa. Como ele já é meu paciente, né? Aqui tem o nome dele, Erivaldo, né? Eu clico aqui, tá? Eu gostaria de fazer novo gráfico dele, então eu vou clicar aqui em nova, tá? Aí aparece dados de avaliação aqui. Sensibilidade. Você normalmente quando faz medição, você escolhe 12 volts, tá? Tem vários voltagens, mas você escolhe 12 volts. Tempo de aquisição, né? É tempo em que você coloca, desculpa, esse daqui, eletrodo úmido, né? Para fazer medição na pele do paciente. Se você está acostumado a fazer isso, né, pode escolher esse 1 segundo, tá? Mas se você não está muito acostumado, demora muito para escolher o ponto, né? Aí você escolhe 2 segundos, 2,5 segundos, 3 segundos, tá? O tempo que você achar que é necessário, tá bom? Idade, como eu não coloquei o data de nascimento dele, aqui não aparece a idade, né? Mas se você, quando fizer ficha dele, colocar data de nascimento, já aparece automaticamente a idade dele. Peso, altura, se você quiser, pode colocar aqui, pressão arterial também, data, né, de medição, já aparece, hora de medição também aparece automaticamente, tá bom? Aí, quando você começa a medição, tem que clicar aqui em normalizar, que as né? fronteiras entrem em Aí, contato com o ilustrado. aqui, ó, tem que fazer assim, tá? E depois adquirir, clica Mão adquirir, esquerda, tá? ponto 1. Aí, vou tirar relógio, né? Segure esse aqui, por favor, tá? Começando, na tela já aparece o ponto, tá? Mas, se você quiser, tá? Já tem aqui o ponto, né? P9. Quem estuda acupuntura já sabe. Pulmão 9, né? Tá bom? Primeiro ponto. Mão esquerda, Tá baixo hoje, ponto 2. Pericárdio, Mão esquerda, ponto 3. Mão coração, esquerda, ponto 4. ID, intestino Mão esquerda, delgado, ponto 5. triplo Mão aquecedor, esquerda, ponto 6. intestino Pé grosso. esquerdo, Agora vai para baço, pé esquerdo, ponto 2. Pé esquerdo, fígado, ponto 3. rins, Pé esquerdo, ponto 4. aqui bexiga, Pé esquerdo, ponto 5. vesícula biliar, Pé esquerdo, ponto 6. estômago. Mão Tá? direita, Agora mudando de mão agora. Mão mão esquerda, mão direita, ponto- né? mão Pericárdio, direita, ponto 3. Mão coração, direita, ponto 4. intestino delgado, Mão direita, triplo aquecedor, mão direita, intestino grosso, pé direito, ponto 1. baço, Pé direito, ponto 2.
Fígado, pé direito, rim, pé direito, ponto 4. bexiga, Ponto 5. vesícula biliar, Pé direito, ponto 6. estômago. Pronto. E onde está? Não está muito bem, né? Cadê o negócio aqui? Então, já, né, nós temos o gráfico traçado automaticamente, aparece na tela, tá? Então, aqui já aparece média, né? Dos dois lados, tá? Agora, quero saber faixa de normalidade. A gente coloca média, já aparece faixa da normalidade, né? Hoje ele não está muito bem, né? Tá assim, com desequilíbrio, né? Ou seja, altos e baixos, tá? Tem assim alguns pontos que estão com excesso, aliás, excitados, que a gente chama, né? E outros pontos que estão inibidos, tá? Quer dizer, em terminologia de MTC seria excesso de eficiência, mas a gente não usa essa terminologia, tá? Em Deodoraco. Bom, então, por enquanto, só. Tem muita coisa para falar, mas como o tempo é curto, eu só fiz a demonstração pequena, tá? De medição de Deodoraco. Bom, pulsologia é um método muito importante, né, na MTC. Interessante para sentir a anomalia energética nos meridianos, mas precisa de muito treino, experiência de muitos anos e de repente a sensibilidade inata, além de ser muito subjetivo, né? Subjetivo porque dizem que se tem 3 médicos chineses, pode ter 3 diferentes diagnóstico do pulso, né? Gráfico de Deodoraco visualiza o estado energético de cada meridiano, o nível de energia de cada pessoa, pode mostrar e explicar para paciente, né? A maior característica de Deodoraco é a visualização do estado energético de pacientes. Pulsologia é interessante e não precisa de aparelho nenhum, né, para ver o estado energético de pacientes. Nós, acupunturistas, temos que aperfeiçoar nossa sensibilidade para chegar ao ponto de sentir com o tato sutil o que cada paciente tem, mas até chegar a esse ponto, podemos usar o que a ciência nos oferece para facilitar o tratamento. Aliás, esse tipo de medidor energético todos os acupunturistas podem usar, né? Não precisa ser acupunturistas especializados em Deodoraco, né? Ademais, o uso desse tipo de medidor não se restringe aos acupunturistas, massagistas ou outros terapeutas, né, podem usar. Inclusive no Japão, este tipo de uso é difundido, tá? Para auxiliar no tratamento de saúde. Bom, a seguir vou mostrar para vocês a amostra grátis de 2 gráficos dos meus pacientes e exemplo de avaliação de gráficos. Esse gráfico é de uma paciente, tá? É mulher, né? Feminina, né? F, né? 54 anos, ela estava com dermatite atópica. Olhando para, né, gráfico dela, né? Essa linha preta, né? É linha média, tá? Média da energia dela, tá? E essa faixa assim, mais ou menos cor de rosa, é faixa de normalidade, né? Quando uma pessoa saudável, né? Quando a pessoa saudável, normalmente essa faixa de normalidade fica entre 40 e 60.
né? Essa pessoa está com a média de 50 e 57, né? Ou 50 e 53. Peraí, 60, 53, né? 53, tá? Então, está mais ou menos, energeticamente falando, essa pessoa está com a energia média boa, tá? Agora tem essas disparidades, né? Desequilíbrio que a gente observa aqui, né? Esse aqui é pulmão, pericárdio, coração e intestino delgado, triplo aquecedor, intestino grosso, baço, pâncreas, fígado, rins, bexiga, vesícula biliar e estômago, né? Dá para notar que, bom, essa pessoa já estava com a dorsalgia severa ao redor da escápula, né? São 3 meridianos que passam pela escápula, né? ID, TA e G, né? E realmente está está com a disparidade muito grande, né? Então, dá para ver que deve ter alguma anomalia, tá? Ao redor da escápula, né? Também, como ela tá, né? Com anomalia dérmica, que é dermatite atópica, né? Pulmão, tá? Pulmão abaixo da média, né? Aqui. E intestino grosso também tá acima e abaixo, né? Essa daqui é normal, né? Essa faixa de normalidade. Tá fora da faixa de normalidade, né? Isso pode implicar em um dos possíveis sinais, né? Problema dérmico, né? Problema dérmico, anomalia dérmica. Pulmão, intestino grosso, né? E olha só, rins como é que está, né? Tá lá embaixo, né? Então, falei para ela, né, na hora de consulta, né? Olha, seus rins está com algum problema, pode ter algum problema, né? Mas na hora de consulta, ela não sabia que tinha pedra nos rins, né? Mas dava para observar a anomalia nos rins e eu a mencionei sobre isso. E ela, depois eu conversei com ela, né? E eu soube que ela estava com problema de pedra nos rins, tá? Uma senhora também, feminina, né? 48 anos. Dá para ver que a energia dela, a energia média dela, está muito baixo, 16, né? Outra senhora tinha 53, né? Quer dizer, menos de metade, quase 1/3, né? Do que ela tinha, tá? Ela se queixava muito de cansaço geral, muito cansado, né? E tinha também dorsalgia, né? Na parte dorsal, né? Pulmão alto significa isso, tá? Acima da faixa de normalidade, né? Pulmão, tá? E F, fígado alto, né? Fígado alto implica estresse, tá? Uma dor, quando você está com uma dor, normalmente o fígado fica alto, né? Estressado e lombalgia. E olha só, preste atenção, IDTAIG, né? Essa linha vermelha é direito, né? Linha azul esquerdo, tá? Essa pessoa, né, do lado direito de IDTAIG, né, estão baixos, né? É porque essa pessoa teve o pulso direito operado por síndrome de Carpo, né? Aí deu essa diferença, né? Tá? E tem outra coisa que dá para notar pelo gráfico, é que rins está baixo, bebê, quer dizer, apesar de que está dentro da faixa de normalidade, o seguinte, eles traçam uma letra, né? W, tá?
rins e vesícula biliar, né, relativamente baixo, né, e forma vale, né, tá? Então, forma uma letra, né, V. Quando R e BB forma letra W, indica a cronicidade do desequilíbrio, tá, energético, né? Qualquer problema que a pessoa tenha, né, significa que esse problema é crônico, tá? E difícil de equilibrar, tá? Bom, são amostras grátis de avaliação, tá? Diagnóstico, né, pelo gráfico. Quem quiser fazer um seminário, né, mais completo, o seminário eu tenho um seminário previsto já, né, para o dia 18 e 19 de julho, lá na escola de São Paulo, de acupuntura de São Paulo, chama-se Ebramec, tá? Quem quiser fazer pode entrar em contato com eles, tá? Eles que são organizadores. Então, eu vou falar sobre o Kiryodoraku, função da pele Kiryodoraku, que é muito interessante essa parte aqui, né? Porque ainda não chegou esse tipo de conhecimento para cá, aqui no Brasil, tá? Essa é a teoria de um cientista japonês, tá? Que está ficando muito famoso, né? Sobre justamente por causa dessa teoria, né? Sobre a função de pele, tá? E medição de odoraco, eletrodiagnósticos e características de eletroacupuntura de odoraco, sobretudo a gente usa a eletricidade contínua, né? A característica disso, tá? Instrumentos e técnicas de estimulação, estratégias de tratamentos e tratamento para algumas doenças, uso de Iriodoraco no esporte, práticas de Iriodoraco, tá bom? E tem outra notícia boa, tá? Desconto na compra do medidor de Iriodoraco NKL, né? Quem estiver assistindo esta apresentação e quiser adquirir este software, pode entrar no site da NKL, tá? Esse aqui tá escrito, né? www.nkl.com.br. E clique em cima do aparelho, né? RDK USB Iriodoraco. Ou sistema Iriodoraco medidor RDK USB tradicional NKL, tá? E na hora de pagamento da compra na loja virtual, coloque o cupom de desconto Iriodoraco. Escreva Iriodoraco, tá? Que receberá o desconto de 5%. Tá bom? Boa notícia para vocês, né?